Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse evento aqui do CEAF. A doutora Ana Marquesan, infelizmente, não poderá estar conosco neste momento, mas ela deixou um vídeo. Eu gostaria de que todos se sintam muito bem acolhidos, tanto os promotores, como os servidores do Ministério Público, estagiários, terceirizados, para mais uma conversa, né, um diálogo a respeito do que nos une quando somos tão diferentes. Agora nós vamos passar um pequeno vídeo da doutora Ana Marquesan, que não está conosco porque está numa reunião do CEDEMP e é importante, essas reuniões são muito importantes para trazer novidades para nós. Bom dia a todos e todas, saúdo nossos ouvintes que nos acompanham pelo CEAF Online, pelo canal do CEAF no YouTube, também nossas queridas convidadas presentes no CEAF, a Procuradora de Justiça Denise Casanova Vilela e a psicóloga Carmen Lisboa Weingartner-Welter. Em virtude de uma reunião do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos dos Ministérios Públicos Brasileiros, infelizmente, não pude me fazer presente nessa abertura. Por isso, deixo aqui registrados os meus cumprimentos. A temática de hoje, que está inserida no grande programa sobre saúde integral no Ministério Público, recentemente divulgado nos nossos canais de comunicação interna, é muito cara a mim, especialmente, e a todos os colegas da nossa atual administração. Dedicar um olhar atento e cuidadoso às pessoas que trabalham no Ministério Público, respeitando e entendendo as diferenças, as individualidades e buscando, pontos de convergência para potencializar a nossa atuação, é algo que precisamos fomentar nas nossas equipes de trabalho. E atividades como a de hoje reforçam, sem dúvida nenhuma, essa necessidade e esse objetivo. Então, quero desejar uma proveitosa atividade a todos os membros, servidores, estagiários e terceirizados, os quais também temos incentivado muito a participação neste programa e em outros que virão. Muito obrigada a todos e um bom trabalho. Inicialmente, antes de passar a palavra à doutora Carmen, eu gostaria de dizer que eu estou muito satisfeita, né, de ter vindo aqui neste evento trabalhar essa temática que eu acho de fundamental importância, né? O que nos une quando somos tão diferentes? Eu achei genial esse tema, então tá de parabéns, né, o CEAF por trazer essa temática tão importante, tão atual, né? Não só para a nossa instituição, mas também no nosso mundo, na nossa sociedade, onde nós estamos vendo uma polarização, né? Não só política, mas inclusive social. Então, é uma temática extremamente importante, né? Então, falar sobre isso implica em falar sobre diferenças, falar sobre respeito. Tem uma frase que eu acho genial, que é: a diversidade nos enriquece. Então, a diferença, né, nos enriquece. E o respeito nos une. Nós não temos como falar em aceitação de diferenças se nós não falarmos também de respeito, né? E isso é genial, porque é o que nós buscamos enquanto humanidade. E também, quando a gente fala em desafio, e foi o que eu senti quando eu fui convidada para trabalhar essa temática juntamente com a doutora Carmen, meu Deus, esse tema é extremamente desafiador, né? E o desafio é de que como que nós vamos tratar isso doravante, né? Daqui para adiante, como se trata as diferenças, né? Para que a gente possa assimilar e viver com isso sem que a gente fique de alguma forma machucado ou enfim, não nos cause um desconforto. E isso passa muito por saber ouvir. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Carmen, eu vou fazer a apresentação dela, né? A doutora Carmen, praticamente todos já conhecem, ela trabalha junto no Ministério Público conosco, ela é psicóloga. Carmen Lisboa Weingartner-Welter, né? É analista do Ministério Público, psicóloga, doutora em psicologia forense pela Universidade de Coimbra, né, em Portugal. E, doutora Carmen, a senhora está com a palavra.
que é um enorme prazer estar aqui dividindo este momento com a senhora. Pois é, então bom dia a todos, né? E também fico muito satisfeita, assim, andava com saudades da Denise, fazia muito tempo que a gente não se via, a gente já trabalhou juntas tantas Muito vezes, tempo, né? Então achei que era um momento interessante, assim, da gente poder se encontrar, e porque também sei das reflexões dela, assim como a gente percebe todo esse movimento da instituição atualmente de ter essa atenção à saúde mental, à qualidade de vida, né? E aí resolvi trazer esse tema que é quase uma ferida, né? Vamos dizer assim, né? Então vou propor, na verdade, a ideia é propor algumas reflexões, vou apresentar algumas coisas que eu pensei aqui e e aí depois a gente vai conversando, né? Então, o que nos une quando somos tão diferentes, né? Somos diferentes, né? Eu trouxe, assim como na imagem anterior, essa é uma pintura do Brito Velho, que é um artista nosso aqui, né? E que ele é conhecido como o pintor das cores impossíveis, porque ele combina cores que nunca antes ninguém quis combinar, assim, né? E ele também tem algo que, apesar dessas formas que vocês vão ver, ele diz que sempre procura, em todas as pinturas dele, o humano, porque ele não sabe pintar abstrato. Então, o que eu estou trazendo, né, e trouxe, eu gosto muito dele já há muito tempo, né, assim. E aí, quando comecei a pensar no tema para desenvolver e trazer aqui, me veio à mente essa imagem das pinturas dele, e ainda com esse contexto que é tão rico, né, do humano nessas figuras aí. Então, somos diferentes, né? E quando temos que estar juntos, né? Aí eu trouxe um pouquinho né, para a gente poder refletir, assim, sobre essa questão de nós diferentes estarmos juntos, né? Uma parábola dos porcos espinhos, que é do filósofo alemão Schopenhauer, né? Assim, muitos devem conhecer, né? E é uma pequena historinha que ilustra um pouco desse desafio e dessa dificuldade. Eu vou ler para vocês. Os porcos espinhos buscavam se proteger do inverno rigoroso, no calor da companhia dos outros. Mas, com a proximidade dos corpos, os espinhos causavam-lhes feridas. Diante da dor, eles se afastavam. Com o aumento do frio, os animais voltavam a se juntar, e novamente os espinhos machucavam. Isolados, o frio os ameaçava de extinção. Juntos, os espinhos os feriam. Essa é uma metáfora que é muito usada em reflexões. Tem até o nosso Leandro Carnal aqui, que tem um livro que ele publicou com esse título e que ele conecta mais com a questão da solidão, né? Mas que traz a questão desse desafio da diferença. Como é difícil estar junto quando somos diferentes e mesmo quando somos semelhantes, né? Assim, a questão da distância, da proximidade, como é que a gente regula isso, né? E o quanto temos que encontrar uma solução. Bom, e aí para a gente começar a pensar um pouquinho, né? O que o diferente nos desperta, afinal de contas? O que é isso? Assim, que quando eu olho para algo ou para alguém ou para algum lugar e para um ambiente que é diferente, que eu não conheço, que é estranho, né? O que desperta na gente, né? Então, nesse confronto entre eu, né, e o outro, né, a gente tende sempre a perceber o outro num primeiro momento, e isso de forma inconsciente também, como algo estranho, e o que é estranho, né, e é externo a mim, a gente tende a sentir como ameaçador, né? E aí tende a já ficar numa posição, e isso não é consciente, isso é preciso do trabalho, da reflexão depois para a gente poder relaxar isso dentro da gente, né? Mas se cria já uma relação de tensão, né? Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente, assim, que o outro sempre nos causa estranheza, né?
e sempre a gente sente de uma maneira ameaçadora. Então, nós nos agrupamos, né, não apenas para garantir a sobrevivência física, né, mas por uma necessidade da gente reafirmar a própria identidade, né, e por uma necessidade de se sentir pertencente, se sentir pertencendo a um grupo, a uma comunidade, a um movimento, né, e isso tem um efeito também na questão da identidade, por isso que isso é extremamente importante, né, e por isso que tem essa dialética entre o eu e o outro, né? O narcisismo e o grupo, né? Assim, o indivíduo e o coletivo, né? Sempre num jogo dinâmico, né? Então, o que é sentido como mal e ameaçador, a gente tende a projetar do lado de fora, a achar que tudo que é ruim está no outro. E dentro da gente a gente se preserva como tendo as coisas boas. Isso também é um movimento, um pensamento que é inconsciente, né? E isso em grupos a gente observa, quando a gente se reúne e tem grupos, especialmente em grupos mais fechados, esse é um movimento que também já é bem estudado, né, pela psicologia. O grupo fechado tende a perceber as qualidades e as virtudes só em si, e tende a assumir que a sua percepção de mundo é a melhor e é a correta, e tende a localizar lá fora, nos outros, né, como o mal, o ruim, o não adequado, o não humano, seja o que for, né, assim. E isso é algo que também acontece num movimento que não é consciente, assim, né? Mas que é muito humano, deixa eu dizer aqui, né? Assim, enfim, o que nos causa sofrimento? Aí eu trouxe um pouquinho do Freud, né? Assim, que esse texto é justamente quando ele estava falando sobre a guerra, refletindo sobre a guerra, né? Então, que é o mal-estar na civilização, né? E ele vai refletindo, assim, né, sobre o fenômeno dos grupos e o que estava acontecendo naquele momento, que, aliás, a gente tem muitas das reflexões que são muito vivas ainda hoje, porque, de novo, porque isso é muito humano, está na nossa constituição, né? Está na nossa natureza, vamos dizer assim, né? Então, o Freud apontava que a gente tem 3 grandes áreas de sofrimento. Uma é com relação ao próprio corpo, que tem a ver com o envelhecimento. A outra tem a ver com a natureza, que são aquilo que a gente não controla, os acidentes, os desastres, as mortes, as perdas, a pandemia. Acho que a gente viveu todos, temos uma memória bem recente de algo que nunca ninguém se pensou naquilo, foi uma experiência nova, compartilhada por todos, de formas completamente diferentes, né? E que ninguém nunca se conheceu, não se sabia como se era numa pandemia, não sabia o que imaginar, pensar. Eu me lembro que logo que começou, tinha aquela história da curva achatar e tal, e daí, tá, então 2, 3 semanas, então tá, né, assim. E ficamos 2 anos praticamente fora, né? Então, assim, e ainda estamos aí, né? Olhando e lambendo as feridas, assim, né? Desse período que foi tão doloroso. Era algo hollywoodiano, né? Não era o real. Assim, muito difícil, né? Foi difícil. Eu me lembro também naquele que teve uma apresentação em frente à Catedral de Milão, acho que foi o Andrea Bocelli, eu né? acho que foi. Cantando Ave Maria, eu acho que foi assim, e aquela praça que sempre é cheia e viva, completamente vazia, assim, aquilo é algo, assim como tem as imagens tinham golfinhos em Veneza, pássaros em Nova York, a natureza também se fazendo ressurgir, então assim, foi algo que realmente uma experiência totalmente nova para todos, né? E que, então, Freud lembrava que isso sempre é fonte de sofrimento, né? Porque está na ordem do incontrolável, né? Aliás, tudo isso está na ordem, de certa forma, do incontrolável, né? O corpo, embora a gente tenha a possibilidade, sim, de trabalhar, né? E a outra fonte seriam as relações, justamente com os nossos semelhantes, que para ele seria
a principal fonte de sofrimento, porque justamente a gente precisa da convivência, porque a gente não sobrevive sozinho, né? Assim. Então, esse é um grande desafio, né? Então, é importante a gente saber que entre eu e o outro, aquele diferente lá fora, né? E o diferente, não estou falando concretamente aqui, pode ser o diferente, às vezes, é a pessoa que está trabalhando comigo ali, né, há anos e que eu não me aproximo muito e que, né, enfim, a gente precisa admitir esse estranhamento, né? Então, assim, não é se julgar e se condenar e tentar fazer um mecanismo meio forçado, vamos colocar assim, né? De não, eu tenho que gostar de todo mundo, eu tenho que... Num primeiro momento, a gente só precisa entender que a gente estranha mesmo, é assim, a gente estranha, a gente tem medo, né? Porque no momento que a gente admite isso, nos permite já começar a pensar, já começa a abrir um espaço para pensar diferente, né? Bom, e aí justamente, começando a pensar, começando a se abrir, a gente consegue começar a construir uma conexão, construir laços, né? Que é o caminho para combater a intolerância, né? Porque a gente está falando aqui o tempo todo de tolerar o estranho, o diferente, suportar, reconhecer isso em si, né? Para poder se abrir para a tolerância, né? Assim. E aí eu trouxe essa imagem dessa pintura do Monet, né? Que é também bem conhecida, né? E que é uma ponte, porque a ideia é que a gente possa construir pontes, né, entre as pessoas, né? Bom, então tudo isso para a gente chegar nesse lugar que é ser diferente, embora a gente reconheça que nos causa conflito, né, não precisa gerar conflito. No momento onde a gente reconhece, tá, sabemos que isso é assim, a gente é estranho, não conhecia assim, não conhecia ainda, reagi mal, tá, mas vamos ver o que acontece, né? Então, assim, entender que isso faz parte dessa reação, né, já nos abre essa possibilidade de que, tá, mas o diferente não precisa ser ameaçador necessariamente, né? E tá tudo bem, a gente pode discordar e muitas vezes, embora muito na vida a gente tenha que encontrar consensos e caminhos comuns para poder avançar, às vezes a gente só tem que reconhecer que a gente discorda e pronto, né, assim. E se isso é baseado num respeito, como a Denise lembrou na abertura ali, é isso aí. Claro que, e às vezes a gente não consegue avançar para um consenso, ou para uma conciliação que não é necessariamente homogeneizar as diferenças, né? Assim, mas isso precisa de um tempo, às vezes. Então, por um tempo é saber que a gente vai ficar até incomodado e tenso, para adiante daqui um pouco pensar numa solução, né? Então, a gente pode olhar para o outro pensando que eu não conheço o outro, ponto. Não conheço, né? Ele não precisa ser ameaçador e talvez se a gente puder fazer esse movimento reflexivo de que só eu não conheço ele, não sei ainda como ele é, né? É um ponto de partida, né? E aí, se eu não conheço, como é que eu vou me aproximar dele? Né? Acho que a primeira questão é a gente poder se interessar genuinamente, sair da posição defensiva, né? De se sentir ameaçado e começar a se interessar pela pessoa. Ter curiosidade, mas isso como uma postura realmente genuína, assim, né? Que vem de dentro da gente, assim, né? Então, não como algo também... Não é que não precise de esforço e reflexão, precisa, né? Mas que no contato seja algo verdadeiro, né? Então, uma questão que aparece muito até quando a gente... ouve as pessoas, ouve em consultório, tudo, né? Às vezes eu costumo colocar, mas tu não perguntou, né? Tu já perguntou pro teu marido o que ele pensa, já perguntou para o promotor o que ele pensou a respeito do que ele está te trazendo da tarefa, já pensou em perguntar para o servidor, por que será que hoje ele está com uma expressão mais tensa, enfim, né? Então, assim, perguntar é algo que tem a ver com esse movimento de se interessar, né?
e de abrir e poder entender o que será que o outro, né? Porque só ele vai poder dizer, vocês, isso parece meio óbvio, mas não é, né? Eu não tenho como saber, né? Eu tenho como chegar perto, mas só a pessoa que vai poder me dizer o que está se passando dentro dela, né? E aí a atitude seguinte é saber ouvir, né? Assim, que é algo que, enfim, a gente parece mentira, né? Porque isso é algo que a gente não precisaria, né? Assim, falar, mas precisa, na verdade, né? Que é isso, é saber escutar o que a pessoa está me dizendo, o que ela está trazendo, né? Como é que eu posso receber isso, o que eu posso pensar sobre isso, né? E isso exige essa atitude de não ter julgamento. Porque cada vez que eu assumo que o outro não sabe, que sou eu que sei, que o pensamento dele é um absurdo e o meu é que é o pensamento correto, né? Eu estou fazendo julgamentos, né? Eu estou assumindo que eu sei mais, eu estou assumindo que eu sei melhor, eu estou assumindo que a minha bandeira, o meu partido, o meu time, seja o que for a minha religião, é a salvadora e tudo fora eu não admito, E né? a decisão, né, também é a melhor mesmo, né? Inquestionável. Inquestionável, que só tem esse modo de se chegar a um caminho bom, né? E é um caminho humano, ético, né? Então, assim, tudo isso, né, são julgamentos e, na verdade, a gente tem que, e isso é um exercício também, né, de migrar dessa postura julgadora, né, que o julgamento sempre leva a uma condenação ou uma absolvição, né, é um julgamento, né, eu acho certo ou errado, eu condeno ou absolvo, né, assim, por uma postura de entendimento e compreensão, assim. Eu sei que, né, as pessoas estão aí, talvez ouvindo e pensando, tá, que bonitinho, isso não é fácil. Não, não é fácil mesmo. Não. E não quer dizer que a gente consiga sempre, né? Mas quer dizer que a gente, se tem isso, né, dentro da gente, a gente pode tentar buscar isso o tempo todo, como uma postura, uma busca ativa, né, assim. Então, e isso é algo que realmente a gente, hoje em dia, né, tem se deparado muito as pessoas querendo impor o seu pensamento e impor como algo universal, né, e não como o seu ponto de sentir, olhar e perceber o mundo, as relações, né, seja o que for. Né. Bom, e isso implica em a gente poder falar, né, como uma forma de ligação com o outro, como a ponte lá que eu estava falando, né? E não como uma descarga e como uma autoafirmação. Coloquei essa expressão aqui porque eu vejo que hoje em dia, acho que não sou eu, todo mundo vê isso, né? É impressionante, especialmente em redes sociais, às vezes as pessoas, a impressão que a gente tem é que elas querem falar porque elas querem falar. Né? Assim, elas querem falar para comunicar. Na verdade, às vezes nem é uma comunicação, às vezes é uma pedrada, uma tijolada, né? É um ato, né? Não é uma expressão simbólica, vamos dizer assim, né? Então, e isso a gente precisa entender e, na verdade, a gente precisa se perguntar quando a gente quer falar ou quer expressar, que é algo super importante, porque também nessa ligação com o outro, é preciso que a gente diga o que pensa. É preciso que a gente diga o que sente. É preciso que a gente mostre os limites da gente e respeite os limites do outro. Saiba até onde a gente pode chegar, o que a gente sente como aceitável e que dá, e também com relação ao outro, né? Então, assim, a gente precisa pensar para que a gente está falando, o que a gente quer quando a gente fala alguma coisa, né? E se isso realmente tem esse sentido de eu poder me ligar e me comunicar. E não como, né, assim, vou lá, largo isso e pronto, olha que bonito, né, assim, olha que frase, olha que efeito, né, assim. Bom, e aí, avançando um pouquinho mais, né, já estamos quase chegando no final desse convite de reflexão aqui, né, uma boa relação com o outro implica numa boa relação com a gente mesmo. Né? Então, assim, isso é algo muito importante porque
Isso demanda o quê? Que a gente possa se conhecer, né? Conheça o que nos causa medo, quais são as nossas vulnerabilidades, né? Até os nossos limites, né? Porque isso, de fato, promove uma relação mais aberta e sincera com o outro e mais direta, né? Assim, as coisas ficam colocadas, né? Tudo fica na mesa, não precisa ficar interpretando o que será que tu quis me dizer quando se tu chega e diz, bah, olha, hoje eu tô chateada, tô mal porque tô com uma preocupação na escola. Não precisa nem revelar, mas não tô muito bem por questões pessoais. Ponto, né? Ou algumas coisas simples, né? Agora eu me lembrei aqui que tem até a ver com o nosso longo trabalho na infância, né? Durante anos, que eu, mais jovem, gostava dos filmes de suspense e tal, e de suspense, especialmente esses com serial killer, né? Assim. E aí, aos poucos, eu fui não conseguindo mais assistir isso, né? E eu não conseguia, e aí eu me dei conta que era porque a gente já tinha visto tanta coisa e aquilo não ficava mais como algo tão fantasioso, né? E que então ficava muito perto de muitas realidades que a gente tinha tomado contato. E aí eu disse, bom, tá, e abandonei isso, né? Mas menos pela questão em si, mas mais por esse movimento de reconhecer as coisas que fazem bem ou as coisas que não fazem bem, né? Assim, e a gente consegue, assim, às vezes eu tô assistindo uma série, tô assistindo um filme, tem uma cena muito impactante, alguma coisa, em seguida eu, por que isso aqui tá mexendo comigo, né? Assim, eu consigo ligar, isso tem a ver com os... Claro, aí aparece uma cena de uma ameaça à família, né? A morte de um pai, de uma mãe, e isso mexe com a gente, toca na gente. Então, assim, se conhecer, saber os seus limites, né? Vai refletir, se refletir positivamente na relação com o outro, né? Então, aí vem a chave para a questão, né? Como é que a gente, o que que nos une quando somos tão diferentes, né? A questão é a questão dos nossos valores, né? E na verdade eu fico pensando, né, e aqui trabalhando esse material, assim, eu acho que independente das muitas diferenças que a gente tenha, né, assim, ter esse respeito às relações e transformar uma relação interpessoal num valor, né, é algo que me parece, assim, é o caminho, né, uh, da, da busca e da construção de tolerância, né, de relações mais harmônicas e satisfatórias, de entender que vão ter conflitos e vão ter momentos de tensão e ruptura, mas que quando tu tem a relação como um valor, né, a gente se coloca numa postura de cuidado, né? Eu costumo dizer também que as relações são cuidado, a gente tem que cuidar delas, a gente tem que cuidar como cuida, né? Eu tenho várias plantinhas na minha casa, eu cuido delas e gosto delas, né? E uma relação é assim, a gente cuida do amigo, a gente cuida do chefe, cuida do servidor, cuida do procurador, cuida do marido, do namorado, da mãe, do pai. A gente tem que cuidar da relação, ela precisa ser regada, de vez em quando a gente tem que ligar, de vez em quando a gente tem que perguntar como a pessoa está, né? Até vou abrir aqui hoje de manhã cedo, vou fazer um agradecimento já antecipado público ao meu grupo de colegas lá, todos, né, do serviço de perícias, já cedinho, né? O pessoal todo começou a mandar mensagem, bom evento, Carmen, e tal, e aquele bom dia, assim, maravilhoso, né? E foi algo tão bom, assim, porque é tão bom quando a gente vai... E é uma coisa simples e é genuína, né? E é uma atenção, né? E claro que nós temos diferenças. E claro que muitas vezes a gente discorda e tensiona, né? Assim, mas quando tem isso como valor comum, esse cuidado com as relações, né? Eu acho que a gente daí sim tem a possibilidade de ultrapassar, vamos dizer assim, as tensões e chegar num estado melhor, né? Então, tudo isso tem a ver com a gente encontrar um valor comum,
né, dentro do Ministério Público, né, agora é isso, bom, grupos muito diferentes que a gente, né, vivenciou e vivencia. O que a gente precisa é encontrar um valor comum entre todos, né, o que se quer mesmo, né, e, né, lembrando de novo dos colegas lá, e eu incluo os colegas todos, né, as gurias da secretaria, a chefe, os colegas psicólogos, psiquiatras, médicos, os dentistas, né, todos, as técnicas de enfermagem, a enfermeira, né, assim, a gente lá pelas tantas percebe que apesar das diferenças a gente tem algo em comum aqui, que é não só fazer o nosso trabalho, que a gente busca e se compromete, né, mas que esse trabalho a gente percebe especialmente no Ministério Público com essa conexão de poder promover a justiça mesmo, de alguma forma, no sentido de encontrar a verdade daquela situação, né? De pensar numa solução positiva e justa, né? Assim, então, assim, e essa conexão quando a gente tem, né? Assim, de fato, isso gera e resulta, né, em respeito, né? Assim, então, apesar de diferentes, né? Esse é o paradoxo. Nós somos semelhantes. Aí eu voltei com o meu pintor, que gosto muito, do Brito Velho, né? Porque é isso, né? Então, assim, justamente porque somos semelhantes que a gente teme o diferente, né? Mas apesar de diferente, nós somos semelhantes e a gente tem que encontrar isso. O que a gente tem em comum, podendo entender que tem coisas que talvez a gente jamais vai concordar, né? Assim, eu nunca vou ser gremista, por exemplo, né? Mas eu tenho bons e ótimos amigos gremistas, né? E claro, em outras questões, eu posso, em questões mais sensíveis, como e bem sensíveis, como fé, como política, né? Mas desde que eu nunca perca o respeito, desde que eu não coloque uma barreira no sentido de que eu sou melhor e o que eu penso é o bom e tu é um lixo, né? Assim, como a gente tem visto aí, né? E só para concluir, juntando tudo aí, né? Então, só lembrando que tudo isso, né, pode resultar, então, em boas relações interpessoais, né? Que impactam positivamente na qualidade de vida, e isso eu estou falando da vida de um modo geral, da vida afetiva, da vida de trabalho, né? E tem aí, né, há pouco tempo foi lançado um estudo da Harvard, né, lá que acompanhou por 80 anos os sujeitos, né, e que trouxe isso, as boas relações, como impactando a longevidade mais que a genética. Até o título do artigo, né, no site da revista deles lá é: os genes são bons, né? Mas as relações é que são... Mais que até o próprio cuidado com a saúde. Né? Exatamente. As relações mais pessoais. Do que remédio, tudo é importante. Né? Mas as boas relações é o fator que mais se associou à longevidade. Te destacou, né? Então era isso, né? Vou entregar para a Denise, estou abertas a perguntas aí. Ai, fantástico, foi genial, genial, Carmen, muito elucidativo trazer esses pensamentos e a gente discutir, porque é certo que nós somos diferentes. Isso começa lá no DNA, né? E é biológico, inclusive, né? A gente que trabalha especialmente na área de produção de prova, o que a gente busca muitas vezes é constituir a individualidade daquela pessoa para provar que foi aquela pessoa que praticou determinado ato. Então, nós temos essa concepção, inclusive biológica, mas comportamental, porque cada um de nós tem o seu microcosmos, o que a gente, como a gente se veste, como a gente se comporta, como a gente pensa, como a gente é enquanto ser humano, né, como profissional. Isso vem, inclusive, transgeracional. Né, das experiências que a gente tem na vida, né, que a gente vai construir, inclusive, a nossa personalidade. Então, tudo isso faz com que a gente se torne um indivíduo único, e cada um com o seu modo de pensar, e isso é fantástico, isso é bom. Nós só crescemos quando a gente consegue entender e ver as diferenças. Ser igual ou pensar igual é muito bom, cria uma unidade. Mas pensar diferente é um crescimento.
né? Saber entender que existem diferenças de posicionamento, compreender, saber ouvir essas diferenças, como a Carmen bem colocou, sem julgamento. Né? Evidente que há momentos que sim, temos que julgar, mas na sua grande maioria ouvir essas sugestões, e é engraçado, porque ontem a gente até conversava, Carmen e eu, quando alguém traz um posicionamento diferente do teu, seja juridicamente, ou seja até emocionalmente, a primeira coisa que a gente faz é ligar aquele botãozinho de alerta, né? Opa, e entra no modo defesa. Quando, na verdade, eu percebi isso num julgamento, numa câmara, durante o julgamento, que quando na verdade tu tem que olhar aquilo como talvez uma outra posição, um outro, um outro pensamento que vai te fazer crescer. Então, assim, eu percebi isso no julgamento da Câmara, que um dos desembargadores divergiu e trouxe um posicionamento fantástico, que ajudava muito na elucidação daquela lide que estava em disputa ali, e os outros desembargadores, em vez de colocar aquele botãozinho, apertar o botãozinho aquele, né, de opa, não, vou manter a minha posição, todos aderiram, não, que legal. Então, eu acho que isso é fundamental, de a gente saber ouvir, compreender, entender que o outro tem uma bagagem diferente da tua, sabe? E que por isso as atitudes e os pensamentos são diferentes, nem por isso são ruins, né? A gente pode reavaliar os nossos posicionamentos, nem sempre a gente tem a razão, né? Nem sempre a gente, que é como a Carmen disse, né? A gente parte do pressuposto que o nosso pensar é o correto. E isso é por causa da bagagem que a gente tem, seja ela afetiva, cultural, que a gente traz. Mas a diferença é fundamental. E aqui eu quero recordar também, quando eu estava estudando fora, no exterior, eu gostava muito de ir em livraria, em papelaria, e eu encontrei, numa dessas papelarias que eu costumava frequentar, eu encontrei era um marcador de texto. Tinha um monte de joaninha, tudo vermelhinha, e tinha uma azul, né? E estava escrito assim, seja diferente, pense diferente. Eu achei aquilo fantástico, achei genial, porque quando tu pensa diferente, quando tu é diferente, essa tua característica pode trazer luz dentro de um ambiente. Quando todos pensam igual, às vezes tu não consegue chegar numa solução. Então a diferença não precisa ser vista como algo que seja negativo. Muito pelo contrário, ela pode abrir portas dentro de digamos assim, num viés humanitário, para nós entendermos melhor aquela realidade e buscarmos soluções melhores para aquele determinado conflito. Né? Então, eu acredito que nós podemos mudar isso, desde que a gente, primeiro, que a Carmen colocou de uma forma fabulosa, saibamos ouvir, né? Sem julgamento, né? E pensarmos a respeito daquilo genuinamente, entendermos aquilo de uma forma real, de uma forma verdadeira, né? E não julgando, né? Colocando esses paradigmas de culpa, ou culpado ou absolvido, sabe? Não, de jeito nenhum. Porque agora tu estava falando, lembrou do voto, né, Denise, do teu trabalho, e aí estava te ouvindo, estava pensando, sim, né, quando a gente se desarma, porque tu precisa te desarmar, né, para ouvir. E aí, acho que o que tu está trazendo e que é super importante, porque isso também é a gente ter capacidade de aprender, né, e a gente aprende quando algo nos causa alguma ruptura, algum ruído, né? Assim, quando algo nos traz alguma atenção. Né? E aí a gente tem capacidade de aprender e de enriquecer, né? Assim, seja em experiência humana, seja em conteúdo, seja em raciocínio, né? Mas a capacidade de aprender é uma das capacidades mais importantes do ser humano, né? E que é o que nos possibilita a gente poder se adaptar a ambientes diferentes, a poder lidar com tensões, né? Assim, então, e para isso, de fato, a gente tem que ter essa postura aberta, assim, né? De acolher
aquilo que a gente estranha, aquilo que é diferente, né? E poder entrar nesse movimento de aprendizagem, né? Assim. Exato. Não é fácil. Não, É não é. bem difícil. Não. Mas eu acho que é possível. A gente tem que, e muitas vezes também, até no discordar, quando a gente discorda de algo, não é o conteúdo da discordância, mas a forma como ela é posta. E isso a gente precisa modificar, porque a forma como nós discordamos muitas vezes vai romper Aham. aquelas ligações. Tu usaste até uma imagem significativa, que é aquelas pontes, né, que tu construiu ao decorrer da tua relação com determinada pessoa, ou que está construindo, e muitas vezes a forma como tu coloca algo que te desagrada na relação, tu vai romper aquela ponte. Então, entender que sim, somos humanos, entender que sim, erramos muito, nossa, e como? Mas que a gente pode rever os nossos posicionamentos e principalmente a nossa postura, inclusive quando a gente discorda em razão das diferenças que a gente tem. Eu acho que isso também tem que ter uma certa atenção, um certo carinho, né? Eu achei fantástico, Carmen, quando tu disse que a gente tem que cuidar um do outro. E, infelizmente, assim, é tão fácil quando a gente vê isso. Por exemplo, quem tem pet fala disso muito fluente, né? Vamos cuidar do bichinho, e aí tu dá carinho, tu dá afeto, tu dá comidinha, tu leva no veterinário. E é tão claro, tu vê que, inclusive, quando a gente vê, por exemplo, os andarilhos, os homeless na rua, que tem o seu pet, dando aquele carinho. Esses dias eu vi uma cena, assim, indescritível, né? O cachorrinho em cima de era um carrinho, né, que ele levava, e o senhor fazendo um carinho no bichinho, quer dizer, construindo aquela relação com o bichinho. E muitas vezes a gente se descuida de quem está perto da gente, quem trabalha com a gente, né? E expõe, às vezes, essas diferenças de uma forma muito inadequada. E é isso que a gente tem que rever, é isso que a gente tem que pensar hoje, né? Eu acho que ficamos Eu vi nessa que tem linha. uma pergunta, Vamos ver né, as da perguntas. Nádia, que é uma pergunta boa: como lidar com pessoas competitivas, né? Assim, Nossa! eu fiquei pensando aqui, né, Nádia, daí a imagem que me veio de novo foi a dos porcos espinhos, né, assim, né? Primeira imagem que veio também. Então, assim, algumas situações a gente vai ter que entender que a gente vai ter que regular a distância, né? Primeiro, tem duas questões. Tem que entender o que a competição causa em ti, por que te incomoda tanto, né? Porque tem pessoas que são competitivas e que agressivamente competitivas, no sentido que só eu posso, são pessoas muito narcisistas daí, né? Só eu posso ser o bom e eu tenho que estar sempre em primeiro lugar. Eu não tolero alternar isso, chegar junto, né? Tenho que me destacar sempre, né? Assim, já surgiu outra lista das pessoas narcisistas. Então, assim, primeiro a gente tem que saber o que isso causa na gente. Quando isso dói, claro que isso incomoda, e às vezes tem esse um movimento mais agressivo e a gente não gosta, né? Assim, mas também a gente tem que entender, porque por vezes quando a gente se fere muito, né, é porque também a gente é muito competitivo, né? Só a gente expressa espelho, né? De uma outra forma. A gente guarda, a gente se magoa, a gente vira o bom ao contrário daí, assim, eu sou aquele que eu tolero tudo, que eu faço sacrifícios, que eu não sei o que. Aquele lá é uma pessoa que só quer correr na frente e tal, eu não. Né? Então, assim, o primeiro movimento é entender isso, assim, o que a competição causa em ti. Tá, é que eu não gosto, pode ser inclusive, eu não gosto de ficar para trás, assim, não gosto de ser sempre eu a pessoa que fica para trás, né? Não gosto desse jeito dele chegar em mim, né? Não gosto. E depois a gente pode fazer um exercício de tentar buscar o outro, né? Mas, em geral, pessoas que são muito competitivas e com essa veia muito narcisista, assim, elas são pessoas que estão tentando se autoafirmar o tempo todo. Por trás disso,
né, a gente consegue identificar uma insegurança, na verdade, né? Lá no fundinho, né? É isso que a gente vai achar, uma pessoa que tem medo, que está assustada. Me lembrei as situações de bullying, né? Assim, onde exatamente, foi que eu ia comentar exatamente o isso. intimidador, em geral, uma pessoa covarde, né? E que, enfim, tem estudos mostrando, né? Assim, que tem experiências de maus tratos, de abuso, né? Assim, e aí tem todo um mecanismo complexo que às vezes a pessoa tem essa identificação com o agressor, que a gente chama assim, né? Como uma forma de sobrevivência, tu te identifica com o agressor para, né, poder, porque é tão intolerável às vezes estar na posição da pessoa que está sofrendo e que é a vítima, né? Que é uma forma de tu psiquicamente te proteger disso, né? Assim. Mas, então, assim, né, juntando até a história dos muito competitivos com os narcisistas, eu acho que a imagem do porco-espinho, dos porcos-espinhos, né, se a gente tem que trabalhar com uma pessoa assim, o que eu vou te dizer? Às vezes é muito chato, né, assim. E isso É chato, tá cheio por aí, cheio, é incontestável, tu vai precisar trabalhar com aquela pessoa, se proteja, né? Diminui o contato acho que a dentro do questão é possível. buscar a distância, né? A distância adequada, né? E uma coisa que eu acho que sempre ajuda é o que vocês têm que fazer em comum, né? Qual é a tarefa, né? Porque quando a gente volta, olha aqui, ó, eu tenho que aqui estudar esse caso para apresentar para a promotora lá, né? Então, e tu vai ter que me ajudar nisso. Não é sobre si, não é sobre quem vai fazer o trabalho mais bonito, é sobre ir lá fazer um trabalho que foi pedido para ti. Então, assim, que é o que a gente chama de lembra da tua tarefa. Qual é a tua tarefa? O que eu estou fazendo aqui mesmo? Eu tenho que fazer um parecer com o meu colega, né? E a gente tem que entregar um bom trabalho. E tudo que vier dele pode me ajudar, inclusive, assim, eu posso ter um jeito diferente. Sabe que lá no setor de perícia a gente escreve muitos pareceres juntos, né? E isso é uma coisa difícil. Muito, nossa, né? Trabalhar em conjunto e não a é gente nada escreve fácil. junto mesmo, a gente começa um documento, daí o outro vai lá, coloca alguma coisa. E com o tempo, é uma percepção minha, meus colegas em algum momento podem me corrigir aí, mas a gente foi aceitando cada vez mais o jeito do outro escrever, que é completamente diferente, assim, eu tenho um jeito, o Fábio tem outra, a Betina tem outra, a Ana Paula tem outra, a Larissa tem outra, a Laura tem outra, assim, são completamente diferentes, a Ana Lúcia, a Cris, mas aí quando a gente chega, a gente tem simplesmente assim, bom, as coisas vão se tornando tão mais tranquilas, não precisa ser eu, pode ser o fulano, não é o meu jeito, mas o jeito dele tá ótimo também, né, e nós temos uma tarefa, a tarefa é essa, então centrar na tarefa é algo sempre que a gente tem que ter presente nessas situações, né? Focar naquela atividade que foi designada para ser feita. Eu acho que isso é fundamental. Não importa muito a relação, se não consegue, em razão do narcisismo, em razão da competitividade, que é complexo, né? Não vão ser os melhores amigos, entende? Não há necessidade disso, que é a necessidade de entregar aquela tarefa, né? E compreender também que provavelmente essa pessoa está muito fragilizada ou é uma pessoa frágil, né? E para isso ela precisa desses mecanismos, desses gatilhos, né? Sabe que lembrar que ali alguém colocou, né, o importante, a Ana Paula, eu entendo, é focar no propósito do trabalho. Isso aí ajuda, isso aí, neutraliza um pouco. Mas a gente também tem que, quando a gente olha para essa pessoa muito competitiva e muito narcisista, assim, eu sempre fico pensando, Deus, que esforço essa pessoa está fazendo, né? Assim, pensem a quantidade de energia que a pessoa despende, energia mental e afetiva, assim, né? Para estar sempre querendo ficar nesse lugar, assim, é um desgaste enorme, assim, né? E aí eu acho que todas essas reflexões ajudam a gente. Bom, daí tu pode escolher se tu quer entrar nessa, se tu não quer entrar nessa. Se tu quer ser competitivo com Se aquela tu quer pessoa. chegar perto, se tu não quer chegar perto. Se tu vai, e às vezes tem que colocar um limite, né? Dizer, olha, tá, chega, né? Assim, não, né? Então, né? Mas acho que é isso, né? Assim. Alguém teria mais algum tipo de
questionamento, porque é instigante, né, Carmen? Relações humanas Relações são difíceis. São Não é muito fácil. difíceis. Por isso que eu acho que é isso, assim, a gente tem que primeiro ter essa consciência de que não é fácil estar perto. Olha os porcos espinhos, né? Exato. Às vezes a gente chega perto e se machuca, né? Assim, né? Mas O longe que também a gente faz parte da vida, né, das relações humanas. Se machucar e crescer com esse machucado, né? O problema é quando tu não consegue crescer e tu fica parado ali, sofrendo só, e não tem um avanço de um crescimento emocional. E também isso, né? Essa questão de que se a gente tem realmente a capacidade de ouvir, e se a gente tem um mínimo de trabalho sobre o próprio narcisismo, deixa eu dizer assim, né? Assim, também a gente erra. Eu dou bola fora, eu erro, Sempre. né? Assim, acabei de ver que tinha o último slide, tinha uma palavra escrita errada. Paciência, né? Acontece. Acontece. Foi um i a mais ali, né? Né? Assim, e é isso, assim, bom, e às vezes eu faço uma má interpretação da pessoa, às vezes eu sou agressiva, né? Às vezes eu sou... é isso, assim, então tá. Né? Mas, assim, a gente ter essa possibilidade de refletir e admitir isso, assim, é muito libertador, assim, né? Porque isso envolve a outra questão que a gente está falando de uma forma ou de outra, que é a questão da nossa flexibilidade, né? Que tem a ver com abertura, que tem a ver com capacidade de aprender, que tem a ver com capacidade de adaptação, né? Assim, tudo que é muito rígido não nos permite crescimento, né? Assim, então, isso a gente tem que ter. E são questões que a gente desenvolve nas relações, né? Assim. Agora, eu acho que um ingrediente, que é um ingrediente fundamental, é o respeito. Se tu trabalhar tudo que a gente passou, inclusive o narcisismo do outro, inclusive a competitividade que o outro apresenta, com respeito, sem desdenhar, sem aquela crítica escancarada, porque ele também tem suas dificuldades emocionais, entender isso também, eu acho que nós conseguimos trabalhar as relações humanas de uma forma mais efetiva, mais eficaz, né? E conseguimos atingir o objetivo a que está proposto aquela atividade que foi entregue. E também, né, ali alguém colocou a questão justamente da pessoa negativa, resistente, está num momento de depressão. E isso que foi o que a Denise acabou de falar. Bom, a gente tem que entender, a pessoa está num mau momento, ela tá assim, tá. E ao mesmo tempo, eu também quero lembrar que, assim, isso não é pra gente também se obrigar a ter uma postura hipercompreensiva. Não é isso. Né? Assim, onde a gente perde a espontaneidade. Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa que está deprimida e que tem uma depressão crônica, e que, enfim, às vezes a pessoa não busca os recursos que estão deveriam disponíveis. buscar, né? Muitas vezes é salutar que a pessoa saiba que aquilo tem um impacto na vida dos outros. A gente entende, a gente compreende, mas aquilo tem consequências, né? Assim, é chato de chegar no trabalho ou de chegar em casa, a pessoa está sempre de cara feia, sempre amarrada, sempre amuada, sempre, né? Ai, dodói, né? Como a gente diz. Então, assim, é importante que, sim, a gente pode compreender que às vezes as pessoas passam por situações dificílimas mesmo. Mas quem está do lado e compreende, sente também. Então, assim, né? E às vezes a gente tem que lembrar, eu te entendo, né? Mas quero que tu entenda também que para mim não é fácil, mas eu te entendo. E precisa botar os limites, né, Carmen? Há necessidade, muitas vezes, de impor um determinado limite que a pessoa se dê conta de que, bom, eu preciso mudar nas minhas posturas, nos meus comportamentos, né? Porque nós vivemos em comunidade, em sociedade, não vivemos só no microcosmos da gente. A gente tem o nosso microcosmos, claro, que vem dos nossos valores, mas não é só isso, né? Senão tu vai ser o teu ermitão dentro de ti mesmo e dentro da tua própria sociedade que convive, né? Das pessoas com quem tu convive. E isso não é possível. Né? E transportando isso para a nossa instituição, isso não é aceitável, inclusive. Né? Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos trabalhar em conjunto para o crescimento institucional.
Então, eu acredito que esse seja E sempre aí eu volto de novo no ingrediente respeito, porque ele deve permear todas as relações, independente da hierarquia funcional que a gente tem dentro de uma instituição. Eu acho que a gente podia já finalizar, nos despedir. E para nos despedirmos, né, eu gostaria de, antes das considerações finais, eu quero ler aqui, lendo sobre essas questões, eu vi um pensamento que eu achei realmente muito legal, tá? É do líder indígena Ayrton Krenak. Definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós é diferente do outro, como uma constelação. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos, viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas diferenças que deveriam guiar nosso roteiro de vida. Então, ser diferente não é algo ruim, muito pelo contrário, pode ser algo muito bom, desde que a gente saiba como lidar com isso. Né? Bom, Carmen, quer fazer uma só quero me despedida? despedir, agradecer, né? Foi um prazer estar com a Denise aqui e a gente poder conversar mesmo nesse formato mais de reflexivo e de uma conversa mesmo, que é o objetivo, né, desse momento. E agradecer a presença de todos aí, né? E em especial a Denise, né, a administração do Ministério Público por esse espaço, né? Então, muito obrigado, estamos aí. Também gostaria de agradecer, estar aqui com a Carmen é um privilégio para mim, né? Voltarmos depois de tanto tempo que trabalhamos juntos, depois separados e agora voltando neste evento, quero agradecer muito à administração essa oportunidade desse momento, né? E parabenizá-los a todos pela temática escolhida para hoje. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, inclusive no chat aqui, debatendo com a gente. É realmente muito bom estar com vocês. E aqui nós nos despedimos, né? Esperamos que provavelmente semana que vem vai ter um outro tema que será tão adequado e tão importante quanto esse que estamos discutindo hoje. Muito obrigada. Tenha um excelente dia e semana.